Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar nas primeiras 30 páginas de uma obra psicografada bem conhecida e, vamos dizer, um tanto polêmica. A Missão da Umbanda, que é atribuída ao espírito Ramatiz. Isso mesmo. Nossa tarefa aqui é entender as ideias que o livro já joga na mesa logo de cara e, sabe, a questão central que parece surgir é fascinante. A Umbanda é uma religião brasileira, nascida da nossa história, do nosso sincretismo, ou é um movimento cósmico universal que só desembarcou aqui no século XX? Exatamente. E o livro não perde tempo, né? Desde o prefácio, ele já estabelece uma posição doutrinária muito forte, muito específica. Não é uma obra que quer agradar todo mundo, pelo visto? De jeito nenhum. Ela traça uma linha bem clara, definindo o que, na perspectiva dela, é a verdadeira Umbanda e o que seriam, o que ele chama de práticas mágicas populares. O objetivo é formar uma consciência umbandista. E essa ideia de ser atemporal é levada ao extremo logo no começo. Tem uma frase que, nossa, me pegou de surpresa. O livro diz que, embora a Umbanda tenha se manifestado no Brasil em 1908, ela é, e eu vou citar, mais antiga nos planos rarefeitos que o próprio planeta Terra. Peraí, isso muda completamente a perspectiva, né? Não estamos mais falando de uma religião com 100 anos, mas de um projeto cósmico. É uma declaração de intenções, poderosíssima. Coloca a Umbanda não como um produto da história, mas como um movimento espiritual que já existia e encontrou aqui, na cultura brasileira, o terreno fértil para se manifestar. E qual seria a missão desse movimento? Aí que tá. A missão, segundo a obra, é muito clara. Ser um instrumento para despertar o Cristo interno. Interessante essa expressão Cristo interno. Tem uma conotação bem esotérica, que vai além do Jesus da religião tradicional, né? Como que a Umbanda faria isso? Qual a diferença de, fazer uma prece numa igreja? A diferença para o livro está na metodologia. O preâmbulo reforça isso com uns contrastes bem poéticos, sabe? Umbanda não é grandiosidade, é simplicidade. Não tem trono de ouro, tem o toco de preto velho. Ah, sim, eu lembro dessa parte. Não busca poder, mas a vontade de servir. A ideia é que o Cristo interno não desperta com dogma, mas com caridade pura, com humildade. O Evangelho é a base, Jesus é o maioral. Mas o foco é na vivência do amor, não na adoração de uma figura externa. Entendi. E para colocar isso em prática, o texto usa uma imagem curiosa. Um triângulo fluídico de pretos velhos, caboclos e crianças. Por que um triângulo? E fluídico? É sobre energia, arquétipos? Ótima pergunta. O triângulo sugere uma base estável, a estrutura mesmo. E fluídico se refere ao plano astral, ao mundo das energias. Essas três figuras são as entidades estruturais, os arquétipos por onde a energia dos orixás, que são descritos como 7 raios cósmicos, pode se manifestar de forma segura para praticar a caridade. Cada um com sua função, então. Isso! O preto velho com a sabedoria, a paciência, o caboclo com a força, a ação, a natureza, e a criança com a pureza, a alegria. E aqui a escala da coisa fica realmente cósmica. O texto dá um exemplo extremo para ilustrar a humildade que você falou. Um transmigrado de Sírios. Exato. Quer dizer, uma consciência que teria evoluído em outro sistema estelar, e esse ser de altíssima hierarquia vem e adota a forma de um preto velho para poder ajudar. Exatamente. E o ponto aqui não é só a caridade, é a anulação do que a obra chama de ego cósmico. Pensa bem, um espírito dessa magnitude, se ele se manifestasse com toda a sua glória, ele ia intimidar e ia criar uma barreira. Faria sentido. Então, ao adotar a forma humilde de um preto velho, ele se despersonaliza, ele se despede de todo o orgulho e oferece só a essência do amor. Isso, para a obra, é o ápice do serviço. Ok, então a gente tem essa estrutura cósmica, essa missão universal. Mas como que isso se conecta com as raízes
tão terrenas, tão brasileiras da Umbanda. O livro reconhece as influências indígena, africana, branca. Sim, ele reconhece. Como que ele equilibra essas forças, especialmente a africana, que é tão central? Olha, o livro faz questão de saudar e agradecer a matriz africana. Reconhece que foi através dos povos escravizados que o conhecimento dos orixás foi preservado, muitas vezes de forma heróica, né? Usando o sincretismo como uma estratégia. Certo, ele enaltece, mas logo depois ele introduz um porém, um critério, um filtro, que parece ser o ponto central de tudo. O livro diz que tudo que contraria a caridade não pode ser aceito como prática de Umbanda. É a chave de tudo. Esse filtro da caridade é a ferramenta que a obra usa para reinterpretar as tradições. Não é sobre a origem da prática, mas a finalidade dela, entende? Entendi. E é aqui que a influência cristã, na visão do livro, vira o fundamento. O texto cita a primeira manifestação do caboclo das 7 encruzilhadas, em 1908, que teria dito que vinha para fundar uma religião fundamentada no Evangelho de Jesus. Então, segundo essa interpretação, a influência cristã não é só uma camada de sincretismo, mas o alicerce filosófico da verdadeira Umbanda? Exatamente. E para reforçar, a obra cita o próprio médium Zélio de Moraes, dizendo que o caboclo nunca mandou fazer sacrifício de animal, nunca cobrou por cura, pregava só a caridade. Isso prepara o terreno para o que vem a seguir, que é a parte mais contundente. E é esse filtro da caridade que leva a obra ao ponto mais divisivo. Ela começa a definir o que não é Umbanda. O texto é explícito. Sacrifícios de animais e os despachos e encruzilhadas nada tem a ver com a ritualística da verdadeira Umbanda. Sim, a separação é taxativa. O argumento é que essas práticas são o que ele chama de práticas mágicas populares, que seriam distorções. E aí ele introduz o conceito de magismo potencializado no aspecto negativo. Que seria? A manipulação de energias para fins egoístas, sabe? Em proveito próprio, desrespeitando o livre-arbítrio, muitas vezes envolvendo dinheiro. Mas espera aí, chamar de distorção ou magismo negativo é muito forte. A obra não está, de certa forma, invalidando a fé de muita gente? Quem define o que é verdadeiro? Essa é a questão crucial, e a obra sabe disso. O ponto do livro não é negar que essas práticas existem ou que funcionam. Ele até cita pagelança, catimbó, tambor de mina como cultos válidos, mas em seus próprios contextos. Ah, então ele não diz que são errados. Não que são errados, mas que são outra coisa. Não seriam a Umbanda que o caboclo das 7 encruzilhadas anunciou, que é descrita como um movimento plasmado pelo Cristo cósmico. É uma demarcação de fronteira mesmo. Entendi. É uma tentativa de purificar a Umbanda de um ponto de vista específico. Mas a linguagem é dura, né? O texto diz que a missão da Umbanda no astral é combater essas distorções. Combater sugere um conflito. Sem dúvida. A palavra combater implica uma agenda espiritual ativa. Isso posiciona essa vertente não só como uma religião de caridade, mas como um movimento com a missão de esclarecer e corrigir o que considera desvios. O que coloca essa Umbanda de Ramatiz numa posição de superioridade em relação a outras religiões afro-brasileiras. Exato. E isso, claro, levanta questões complexas sobre autoridade e legitimidade. A obra está, no fundo, propondo um padrão ouro para a Umbanda. O que nos leva direto à figura de Ramatiz. O livro parece antecipar as críticas porque ele mesmo aborda a acusação de que Ramatiz seria um espírito espírita, tentando kardecizar a Umbanda, ou que ele mistura teosofia, hinduísmo. Ele vai direto nesse ponto. E qual é a defesa? A defesa é o universalismo. A obra argumenta que os rótulos teosofista, maçom, espírita, umbandista são só formas temporárias que fragmentam as leis cósmicas que são únicas. A essência não é estar algo, é ser um espírito em evolução. Entendi. A defesa é que a Umbanda, na sua essência, é um ponto de encontro para espíritos de todas as origens. Índos, árabes, europeus, todos unidos sob o ideal do amor em nome do Cristo. E aí vem o exemplo que é fascinante e um pouco chocante. A sugestão de que espíritos como Bezerra de Menezes ou até o filósofo Platão poderiam se manifestar como um preto velho ou um caboclo. Isso leva o universalismo a outro nível. Mas
Não se corre o risco de esvaziar a figura do preto velho, por exemplo? De tirar o significado histórico dele, da memória da escravidão, da resiliência do povo negro? Essa é a tensão central da obra. E é uma pergunta brilhante. Do ponto de vista do livro, o arquétipo do preto velho é um veículo humilde para uma essência universal. A despersonalização é vista como a virtude máxima. Mas da perspectiva histórica e cultural? O questionamento é totalmente válido. A obra claramente prioriza a mensagem universal em detrimento da identidade histórica da forma. Para Ramatiz, não importa quem foi aquele espírito na Terra, mas o amor que ele veicula agora, despido da antiga persona. Então, voltando à nossa pergunta inicial, a Umbanda é brasileira ou cósmica? A resposta do livro parece ser: é um movimento cósmico que usou o Brasil como cenário, usando nossos arquétipos como ferramentas de trabalho. Precisamente. A obra propõe que a Umbanda é um grande amálgama, um ponto de convergência entre Oriente e Ocidente. E a missão de Ramatiz, nesse contexto, seria revelar essa dimensão mais esotérica, tentando sacudir a paralisia de mentes presas em dogmas. Então, para fechar essa primeira análise, o que tudo isso significa? Essas páginas nos jogam de cabeça numa visão da Umbanda muito específica, muito poderosa, de origem cósmica, missão crística, universalista, e que não hesita em traçar uma linha para se diferenciar de outras práticas. Exato. É uma apresentação de tese muito forte. E a reflexão que fica é a seguinte: o livro repete que a missão é despertar o Cristo interno, que o caminho é para dentro. Certo. Se o objetivo final é essa jornada interior, que papel os rituais, as formas, as entidades, que papel tudo isso realmente desempenha? E como que a gente pode aplicar hoje esse equilíbrio que a obra defende entre reverenciar a tradição e buscar uma evolução constante na nossa vida espiritual? Imagina só uma religião que nasce como, sei lá, uma feijoada. Você pega o feijão preto da África, a couve e o porco da Europa, a farinha dos povos originários. Mistura tudo na mesma panela e cria um sabor que não é nenhuma dessas coisas isoladas, mas algo totalmente novo, sabe? Com uma identidade própria, inconfundivelmente brasileira. É uma analogia perfeita, perfeita. E é exatamente nessa panela de pressão cultural e espiritual que a gente vai mergulhar hoje. Exato. O nosso guia são as páginas 31 a 60 do livro A Missão da Umbanda, que é psicografado por Exílio Mais e atribuído ao espírito Ramatiz. E o interessante é que a obra não quer ser um manual, né? É mais como uma tese, uma defesa bem contundente do que o autor considera a alma, o propósito cósmico da Umbanda. Isso. Então, a nossa missão aqui é desvendar essa tese. O livro traça uma linha muito clara separando o que ele chama de Umbanda essencial de todo um emaranhado de práticas mágicas, feitiçaria, rituais que, na visão do autor, se apropriaram do nome. Mas não da essência. Exatamente, não da essência. Vamos tentar entender esses argumentos, as controvérsias e, principalmente, por que essa distinção é tão crucial para ele. Vamos lá. Para começar, o livro já se posiciona num lugar bem espinhoso. Ramatiz não é uma figura unânime, né? De jeito nenhum. Ele estabelece uma missão que é quase impossível. Mostrar um lado universalista, quase filosófico da Umbanda, que vai muito além da imagem mais conhecida dos terreiros. E essa posição controversa do próprio Ramatiz é tipo a chave para entender o livro todo, eu acho. Com certeza. Para muitos umbandistas, ele é espírita demais, muito focado na moral cristã, na caridade, nesse lado mais doutrinário. Certo. E para muitos espíritas, ele é umbandista demais. Ele fala de orixás, de elementos da natureza, de um jeito que o espiritismo tradicional simplesmente não aborda. Ah, entendi. E o livro usa essa tensão a seu favor. É como se o autor dissesse, olha, se eu incomodo os dois lados, talvez seja porque eu estou apontando para um centro, para uma verdade que une esses dois mundos. Faz sentido. Então ele não está tentando ser mais um ou outro, mas sim um sintetizador. E essa síntese é a própria Umbanda que ele descreve, a tal feijoada espiritual. Exato. Mas o que me chama a atenção é que,
Para guiar o leitor nesse universo tão diverso, ele precisa de uma bússola, um norte. E ele estabelece isso logo de cara. Exatamente. E essa bússola não é uma criação dele. Isso é importante. O autor ancora toda a argumentação nos princípios que são atribuídos à entidade que teria anunciado a Umbanda lá em 1908, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele volta na origem, então. Ele volta na origem. Ramatiz basicamente diz: não estou inventando nada, estou apenas pedindo um retorno. E quais seriam esses pilares? Primeiro, a caridade como objetivo principal. Ok. Segundo, a gratuidade absoluta dos trabalhos, sem cobrança de nenhuma espécie. E terceiro, a recusa total a qualquer tipo de sacrifício de animais. Uau. Para o autor, qualquer prática que fira um desses 3 pontos pode até usar o nome Umbanda, mas não compartilha da sua missão essencial. Isso já é uma declaração de princípios muito forte. É um filtro, né? Um filtro que ele aplica para todo o resto da análise. Isso mesmo. E é a partir daí que ele entra num dos temas mais complexos e, para mim, fascinantes: o sincretismo. Eu sempre vi o sincretismo como uma solução genial de sobrevivência, sabe? Sim, uma estratégia. Uma forma de disfarçar as crenças africanas sob o manto dos santos católicos, para fugir da perseguição. Mas o livro aponta um efeito colateral que eu, sinceramente, nunca tinha considerado. E esse é o ponto de virada da análise. O autor argumenta que essa estratégia, embora necessária na época, claro, criou um problema teológico profundo. Como assim? Ao associar os orixás africanos, que são forças da natureza, arquétipos complexos, aos santos católicos, que são figuras de bondade, de virtude inquestionável, a religião ficou desbalanceada. Desbalanceada, boa palavra. Se Iemanjá virou Nossa Senhora e Xangô virou São Jerônimo, todos representando o bem, quem ficou com o papel do mal? O panteão africano, que era plural, foi forçado a caber na dualidade do bem contra o mal cristão. Nossa! E aí? Sobra a vaga para o diabo. Exato. É isso que o capítulo Orixás Santificados, Exus Demonizados explora. A figura de Exu, que no seu conceito original é muito mais complexa, acaba sendo empurrada para preencher essa lacuna. Precisamente. Na tradição iorubá, Exu não é um mal. Ele é o mensageiro, o princípio da comunicação, da ordem e da desordem, da transformação. Ele é movimento, né? Ele é movimento. É o guardião das encruzilhadas porque representa a escolha, a quebra da estagnação. Ele é tipo o caos que precede a nova ordem. O livro argumenta que pegar essa figura tão dinâmica e carimbá-la como o diabo é a maior distorção de todas. É como olhar para uma tempestade que renova a floresta e chamá-la de maligna. Exatamente essa analogia. Perfeita. E o que é fascinante é pensar no impacto cultural disso. Se a entidade que representa a comunicação, a mudança, a quebra de regras é transformada no demônio, isso não acaba, de certa forma, incentivando uma mentalidade de medo da transformação na própria sociedade? Com certeza. O livro sugere que essa distorção não foi só teológica. Ela teve consequências muito práticas. E é aí que a análise vira uma crítica social, né? Sim, porque o texto conecta diretamente essa demonização de Exu ao que ele chama de balcão de negócios da fé. Balcão de negócios da fé. Forte isso, é. A lógica é a seguinte: se Exu é o diabo, então é a ele que se recorre para os trabalhos sujos, para a magia e amarração, para prejudicar o inimigo. Tudo mediante pagamento, claro. Claro. A figura que deveria abrir caminhos para a evolução passa a ser vista como um capanga de aluguel espiritual. E essa comercialização da fé, segundo Ramatiz, é a consequência direta de se ter criado um departamento do mal dentro da religião. Essa ideia do balcão de negócios é muito poderosa. E como isso se traduz na prática, nos rituais que o livro critica? Onde essa comercialização fica mais evidente, segundo a obra? Fica mais evidente nas práticas que ele descreve como assentamentos e iniciações com sacrifícios. E aqui é importante a gente dar um passo atrás. Certo. Tradicionalmente, em muitas religiões de matriz africana, fazer o assento ou zelar pelo santo é visto como criar uma âncora física, um ponto de força para a entidade no plano material.
é um ato de devoção. Ok, até aí tudo bem. A crítica de Ramatiz, no entanto, vira esta ideia de ponta-cabeça. Como assim? Ele argumenta que, quando esses rituais envolvem sangue de animais, eles deixam de ser uma simples âncora e se tornam um pacto. Um pacto de dependência. Nossa! A tese do livro é que a energia vital liberada no sacrifício, o ectoplasma do animal, serve de alimento para entidades de baixo padrão vibratório, que se ligam magneticamente ao médium. Zelar pelo santo nesse contexto vira a obrigação de continuar alimentando essas entidades. É quase uma imagem de vampirismo espiritual. Isso é muito pesado. Mas espera um pouco. O livro explica por que alguém entraria nesse tipo de pacto? É por busca de poder, desespero? Explora sim. O argumento é que esse caminho apela para o desejo humano por atalhos. É a busca por poder, proteção, soluções rápidas, sem o esforço da reforma íntima. O caminho mais fácil. É mais fácil pagar com uma oferenda do que transformar a si mesmo. O livro descreve isso como uma via de mão única. A pessoa recebe um benefício imediato, mas cria uma dívida, um elo que pode trazer consequências graves se as oferendas forem interrompidas. É uma espécie de agiotagem espiritual. Agiotagem espiritual, gostei do termo. E qual seria a alternativa a isso dentro da Umbanda que Ramatiz defende? Se não é o sangue que assenta a conexão, o que é? A resposta que o livro dá é radicalmente interna. Tem uma citação que resume tudo, que diz que a mediunidade canalizada para a caridade é o mais seguro assento dos orixás no templo interno de cada criatura. Uau! Em outras palavras, a âncora mais segura para o divino não é um objeto, mas a própria conduta, a frequência de amor e serviço da pessoa. A firmeza não está no altar de pedra, está no coração. Isso desloca totalmente o eixo do poder do ritual externo para a transformação interna. É uma ideia poderosa. E essa ideia de focar na essência e não na forma parece se estender para outra crítica que o livro faz. O preconceito. O preconceito dentro do próprio movimento espiritual. Sim, é a outra face da mesma moeda. O livro aborda como certas figuras como boiadeiros, baianos, marinheiros, são por vezes vistas com desconfiança, como espíritos atrasados ou pouco sérios. E por que justamente essas figuras? O que elas representam que pode gerar esse preconceito? Elas representam o povo. As figuras marginais, os tipos populares do Brasil. O boiadeiro, homem rude do sertão. O marinheiro, com sua fama de instável. O baiano, com o estereótipo de malandro. Entendi. O preconceito contra essas manifestações é, no fundo, um reflexo do preconceito social que existe no mundo material. É a ideia de que a espiritualidade de verdade precisa ter uma roupagem mais séria, mais formal. É o que minha avó diria que é gente que quer escolher a mão que vai dar o pão. Exatamente. É isso mesmo. E Ramatiz combate isso de frente usando uma frase que ele atribui aos pretos velhos, que é linda. Todos os filhos são gente do Cristo, mesmo sem o saberem. Que bonito. O argumento é que a Umbanda, em sua essência, é a casa da mãe, onde todos são acolhidos. Esses espíritos não são inferiores, são anjos latentes, almas em evolução. A mensagem é um golpe direto no elitismo espiritual. Não importa a roupagem, mas a intenção. Então, se a gente amarrar todas essas pontas, a crítica ao sincretismo, a denúncia do mercantilismo, a recusa aos rituais de sangue e o combate ao preconceito, o que parece emergir é um chamado por discernimento, né? É isso? O Lisro não está só descrevendo. Ele está oferecendo uma ferramenta para separar o joio do trigo. É um manual de discernimento. A estrutura que Ramatiz oferece é clara. A Umbanda que ele defende se define pela caridade, simplicidade, gratuidade e inclusão. E, em contrapartida, rejeita o comércio da fé e a magia para fins egoístas. É um convite para olhar além do ritual, do sotaque do espírito e perguntar: isso aqui serve ao amor? Isso aqui eleva quem procura ajuda? Ou isso serve ao medo, ao ego e ao bolso de alguém? Essa é a pergunta. Então, para resumir, a missão da Umbanda se apresenta quase como um manifesto. Um manifesto por um retorno a uma essência universalista, nascida dessa mistura única que é o Brasil. E para fazer isso, o autor não tem medo de traçar uma linha e dizer que certas práticas, embora populares,
são desvios de rota. Motivados pelo medo e pela comercialização. Pois é, a mensagem final é a de amadurecimento da fé. É um chamado para superar as formas que, mesmo tendo sido úteis para a sobrevivência, como o sincretismo, hoje podem acabar aprisionando. É a transição de uma fé baseada em trocas externas. Isso, eu te dou uma oferenda, você me dá uma solução. Para uma fé que se manifesta como transformação interna. Um compromisso pessoal com o bem e o serviço. O livro argumenta que muitos desses rituais distorcidos persistem por causa desse desejo humano por resultados rápidos, por soluções que não exijam o trabalho duro de olhar para dentro. Isso me deixa com uma reflexão final que vai além da religião. Em que áreas da nossa vida, espiritual ou não, a gente talvez esteja procurando por um despacho, por um atalho, uma solução mágica externa, quando o que a situação realmente pede é o trabalho mais lento, mais difícil e talvez mais recompensador da nossa própria transformação. Quem anda por uma grande cidade brasileira, com certeza já viu essa cena, numa encruzilhada, numa esquina, às vezes ao pé de uma árvore. Uma oferenda. Sim, velas, uma garrafa de cachaça, talvez, flores, um charuto. Exato. E a gente passa, olha e fica pensando, o que é isso exatamente? É um ato de fé? É magia? E, sei lá, a pergunta principal é, de onde isso vem? Essa é a grande questão, né? Porque essa imagem se tornou, para muita gente, o cartão postal de religiões como a Umbanda. Mas será que é uma representação fiel? Pois é. Ou, como argumenta a fonte que a gente vai analisar hoje, seria, na verdade, uma distorção de algo muito, muito mais profundo. Exatamente. E para mergulhar nesse universo, vamos nos debruçar sobre um trecho bem específico e, olha, bem polêmico, da obra A Missão da Umbanda, psicografada por Ramatiz. Certo. A nossa missão aqui é desvendar a perspectiva desse livro sobre essas práticas populares, os chamados despachos, os sacrifícios, que ele argumenta serem fundamentalmente diferentes dos pilares da Umbanda que ele descreve. Isso. Vamos tentar entender a mecânica espiritual que a obra apresenta por trás desses rituais. Por que eles existem, quais seriam as consequências, não só para quem faz, mas num nível muito maior. No nível cósmico até. Exato. E o mais importante, qual é a linha divisória que o livro traça para dizer, olha, isso é uma coisa e a Umbanda da caridade é outra completamente diferente. Ok, vamos analisar isso então. A primeira coisa que o livro faz é nos levar para uma viagem no tempo, para o Brasil logo depois da abolição da escravatura. Como é que rituais que, segundo a obra, eram originalmente ligados a forças da natureza lá na África, viraram essa prática urbana que a gente vê hoje? O ponto de partida parece ser um só, a necessidade de sobrevivência. E aqui a análise do livro é quase sociológica, é muito interessante. Ele descreve um cenário de completo abandono social. Os ex-escravos, agora livres no papel, foram, jogados à própria sorte. Sem terra, sem trabalho, sem amparo nenhum. Nenhum. E nesse vácuo, o que eles tinham de mais valioso era o conhecimento espiritual ancestral. Um conhecimento que, no seu contexto original, não era para ser vendido. De forma alguma. Mas a obra argumenta que a fome, o desespero, isso forçou eles a comercializar esse saber. E tinha uma demanda enorme. E de quem vinha essa demanda? Aí que está o mais curioso. Vinha, em grande parte, da elite branca. O livro pinta um quadro de uma sociedade muito hipócrita, sabe? Onde as mesmas pessoas que iam à missa no domingo, certo, durante a semana, batiam na porta dos casebres dos ex-escravos em busca de soluções mágicas para problemas amorosos, financeiros, para prejudicar um rival. Mas, pensando aqui, alguém poderia argumentar que, mesmo sendo uma distorção, essa não foi a única forma de preservar pelo menos uma parte da cultura africana num ambiente tão hostil. Tipo uma resistência cultural, ainda que pela via do comércio? É uma perspectiva super válida. E a história é complexa, sem dúvida. Só que o foco do livro não é esse, sabe? A obra se concentra puramente na consequência espiritual dessa transação. Entendi. O argumento central é que no momento em que o sagrado vira mercadoria, a essência dele se corrompe. A intenção muda.
Não é mais sobre conexão com o divino, é sobre resolver um problema imediato a qualquer custo. Vira um toma lá da cá. Exatamente. O livro compara isso a um telefone sem fio espiritual. Uma tradição que vai sendo passada de boca em boca, sem a alma, sem o contexto, e no final vira outra coisa. E qual a consequência disso? O livro usa uma expressão forte. Fala em karma grupal. O que isso quer dizer na prática? Significa uma responsabilidade compartilhada. Segundo a obra, cria-se um elo energético negativo entre quem vende o serviço e quem o compra. Os dois lados da moeda. Exato. Ambos estariam, na visão do livro, manipulando leis universais para fins egoístas. O praticante por vender algo que não deveria ter preço e o cliente por querer interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. É tipo uma dívida que os dois contraem juntos. Ok. Entendi a parte da distorção histórica, da questão de sobrevivência. Mas o livro não para por aí, né? Ele entra num dos pontos mais polêmicos, que é o uso de sangue em rituais. É aí que o tom muda. A discussão fica bem mais sombria, pelo que eu li. Ele fala sobre iniciações e assentamentos de orixá. Exatamente. E aqui a obra é, taxativa. Ela descreve esses rituais que envolvem o sacrifício de animais, não como uma forma de conexão com o divino. Mas como o que, então? Como a assinatura de um contrato espiritual perigosíssimo. A premissa do livro é que o sangue funciona como condensador vital de baixa vibração. Espera aí. Condensador vital de baixa vibração. Isso só super técnico. Para quem não está familiarizado, o que isso significa na prática? É como se o sangue funcionasse tipo um imã que atrai o tipo errado de energia. É a analogia perfeita. Pense nisso como uma isca. A vibração do sangue, segundo a obra, por estar ligada ao instinto, ao medo, à dor da morte do animal. É uma energia densa. Muito densa. E ela não ressoa com a energia sutil e elevada que o livro atribui aos orixás. Em vez disso, essa energia atrai entidades do que a obra chama de baixo astral. Espíritos que são, essencialmente, famintos por esse tipo de vitalidade. Nossa! E aí eles se apresentam como se fossem os orixás para receber essa alimentação. Caramba! Então, pela lógica do livro, o médium não está se conectando a uma força da natureza, mas sim a uma entidade que está basicamente se aproveitando dele. Vira uma relação parasitária. Precisamente. E a consequência direta descrita no texto é a criação de uma relação de dependência e medo. O médium não se torna um canal livre para a espiritualidade superior. Ele vira um refém. Ele vira um escravo do santo. Ele se vê obrigado a zelar pelo santo, ou seja, a alimentá-lo constantemente com novas oferendas, com sacrifícios. Para manter os supostos favores e principalmente para evitar retaliações. Isso. Isso muda tudo. A expressão zelar pelo santo, que soa como um ato de devoção, de cuidado, nesse contexto vira uma obrigação para evitar problemas. É quase uma extorsão espiritual. É exatamente essa visão do livro. Ele descreve um sistema baseado no temor. Se a pessoa falha em cumprir os rituais, pode sofrer consequências negativas impostas por essas entidades para manter o controle. Exatamente. Não é uma relação de amor e confiança, mas de contrato e medo. E isso redefine completamente o conceito de assentamento no contexto da obra. Em vez de firmar uma força divina para proteção, o livro descreve como ancorar uma entidade dependente que exige pagamento constante. E o que acontece com a pessoa que lidera esses rituais, o sacerdote, depois que ele morre? As consequências não acabam com a vida física, certo? Certo. E a imagem que o livro usa para descrever isso é muito forte. Ele diz que o espírito desse sacerdote, ao desencarnar, continua preso a essa mesma necessidade de se alimentar da energia do sangue. Ele continua com essa fome. Exato. E se ele não consegue se revitalizar com o fluido vital derramado em rituais na Terra, o corpo astral dele começa a se deformar, a se desfazer. A imagem é como manteiga derretendo ao sol. Nossa, essa imagem é brutal. É uma metáfora poderosa para uma espécie de desintegração espiritual.
Isso muda completamente a percepção de poder que a gente imagina que esses sacerdotes teriam. Com certeza. Na verdade, eles seriam as primeiras vítimas do próprio sistema que criaram. Exatamente. E se a gente conecta isso ao panorama geral, o argumento do livro se expande para um nível planetário, o que é fascinante. É aí que a escala aumenta. Muito. A Otra defende que a energia vital liberada no sacrifício de animais, e aqui ele faz um ponto importante, não só nesses rituais, mas também em escala industrial, nos matadouros, essa energia não se dissipa. Ela fortalece e adensa as zonas espirituais inferiores, o que a doutrina chama de umbral. Então o livro está dizendo que uma oferenda na esquina e o bife no nosso prato estão energeticamente na mesma categoria de problema, que ambos alimentam esse ecossistema espiritual negativo. Do ponto de vista energético, a fonte é a mesma, a vida animal que foi ceifada em sofrimento. O livro argumenta que isso cria um desequilíbrio tremendo entre o plano físico e o astral inferior. Ok, e ele vai ainda mais longe. Sugere que o próprio planeta reage a esse desequilíbrio. Fenômenos como tempestades violentas, inundações ou até abalos sísmicos seriam, nessa visão, tipo uma reação imunológica da Terra. Tentando purgar e reequilibrar essas energias. Exatamente, uma reação para tentar restaurar a harmonia. É uma visão de interconexão radical. Mas e os espíritos que são usados nesses trabalhos? O que a obra chama de povo da rua, como Exus e Pombagiras. Como eles se encaixam nisso? E aqui está a grande virada de chave que o livro propõe. O povo da rua, muitas vezes visto como poderoso ou temível, Sim. é, na verdade, a maior vítima desse sistema. O livro os retrata não como vilões, mas como a primeira camada de espíritos sofredores, aprisionados a esses sacerdotes e a esses rituais. Então eles não são os mandantes, são a mão de obra. Uma mão de obra coagida. Eles são forçados a atuar nesses trabalhos de magia, perpetuando um ciclo de escravidão e dor que aprisiona todo mundo, o cliente, o sacerdote e principalmente esses espíritos. Ok, então depois de tudo isso fica muito claro que o livro está fazendo uma separação radical. De um lado, essa magia de troca, de medo, de contratos. Do outro, o que seria a Umbanda de verdade na visão de Ramatiz. Onde ele traça a linha? A linha é traçada na intenção e no tipo de combustível energético usado. Segundo a obra, a verdadeira Umbanda é fundamentada no amor e na caridade crística. É um sistema de doação, não de troca. Certo. Nela, o sacrifício de animais é totalmente rechaçado, pois o livro defende que a energia mais poderosa que existe é a do próprio médium, sabe? Sua energia anímica, espiritual. A energia doada voluntariamente. Exato. Doada através do passe, da prece, de uma palavra amiga. O amor é a maior e a única oferenda necessária. Enquanto as outras práticas. As práticas que o livro chama de mágicas ou distorcidas operam na lógica oposta. São baseadas na troca, no pagamento, no medo. O combustível é a energia dança do sangue que serve para alimentar entidades inferiores. E o objetivo? O objetivo, quase sempre, é interferir no livre-arbítrio de alguém. Amarrar um amor, prejudicar um negócio, obter vantagens. É uma lógica de toma lá, dá cá, que é o completo oposto do princípio da caridade desinteressada que o livro prega como sendo a base da Umbanda. E para fechar esse raciocínio, a obra joga uma provocação final que é quase um soco no estômago, né? É forte, sim. Aponta a contradição das pessoas que se horrorizam ao ver um despacho na rua, acham primitivo, mas não pensam duas vezes sobre o bife que comem no almoço vindo de matadouros industriais. Exato. O livro questiona essa moralidade seletiva. Do ponto de vista das leis universais que ele descreve, a energia liberada é a mesma. E quem consome a carne é tão responsável quanto quem mata o animal. Nossa. É um ponto que expande a discussão para muito além do terreiro e traz para o prato de comida de cada um. Nos força a pensar sobre a coerência da nossa relação com a vida animal em todos os âmbitos, não só no religioso. Recapitulando a nossa conversa então. A gente partiu da análise do livro A Missão da Umbanda para entender a perspectiva dele.
Vimos a origem histórica que ele atribui à distorção dos rituais, que nasceria da necessidade de sobrevivência no pós-abolição. Isso. Mergulhamos nos perigos espirituais que ele aponta nos pactos de sangue, que funcionariam como contratos com entidades inferiores. Exploramos as consequências cósmicas disso, que afetariam até o equilíbrio do planeta. Certo. E, por fim, entendemos a distinção clara que ele faz entre essas práticas e a Umbanda que ele defende, que é baseada unicamente na caridade. Exato. E a mensagem central que fica é que, na visão da obra, os nossos atos de amor, de bondade, o nosso esforço para sermos pessoas melhores, tudo isso gera uma energia muito mais poderosa do que qualquer ritual externo. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Qual seria? A fonte argumenta que o nosso estado interior e as nossas ações são as ferramentas espirituais mais potentes que a gente possui. Partindo disso, fica a reflexão. Se o que realmente importa é a qualidade da energia que cultivamos dentro de nós através de pensamentos, sentimentos, atitudes, como isso poderia transformar a abordagem de qualquer pessoa a uma prática espiritual, seja ela qual for. Seja ela uma prece, uma meditação, um ritual formal ou simplesmente a forma como a gente escolhe viver o nosso dia a dia. Talvez a maior oferenda que a gente possa fazer seja simplesmente a nossa própria transformação para melhor. Olá! Hoje nós vamos mergulhar num material que é, ao mesmo tempo, fascinante e extremamente polêmico. Com certeza. As fontes são trechos do livro A Missão da Umbanda, uma obra psicografada pelo médium Norberto Peixoto e atribuída ao espírito Ramatiz. Isso. E o objetivo aqui é bem claro: entender a batalha que o autor trava para definir a alma da Umbanda. Ele propõe uma distinção, assim, radical entre o que chama de verdadeira Umbanda, com uma base no cristianismo primitivo, universalista. Exato. E, do outro lado, um conjunto de práticas populares que, segundo ele, desfiguraram essa essência. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Vamos lá. A primeira coisa que chama a atenção é a controvérsia. Um livro sobre uma religião que se define pela caridade e que gera tanto debate. A pergunta é: por quê? Olha, o que é fascinante aqui é que a controvérsia começa na própria identidade de Ramatiz. Nele mesmo. Nele mesmo. O texto deixa claro que ele ocupa um lugar único. Para muitos espíritas, ele é visto como um espírito umbandista, sabe? Alguém muito ligado a rituais, a magia. Certo. Já para muitos umbandistas, ele é o contrário. Ele é um espírito espírita, excessivamente intelectual, muito crítico das tradições de terreiro. Então ele não se encaixa em nenhuma caixinha. Em nenhuma. E essa posição de não pertencer a nenhum dos lados dá a ele uma liberdade única para fazer o que se propõe. Analisar a Umbanda de um ponto de vista que ele chama de cósmico superior. Entendi. Ele não quer simplesmente criticar. Ele quer propor uma reforma, resgatar uma pureza original. E ao fazer isso, é claro, ele confronta diretamente práticas muito antigas. Como o sacrifício de animais. Exatamente. O que, inevitavelmente, mexe com tradições, com crenças e até com estruturas de poder dentro dessas religiões. Então ele se coloca como um agente externo, um reformador. E para fazer essa reforma, ele precisa primeiro desenhar as fronteiras. Precisa. De um lado, o texto aponta o espiritismo, do outro, essas práticas populares como o catimbó, pagelança. Onde exatamente a Umbanda de Ramatiz se encaixa nesse mapa? É um ponto crucial. Ele traça uma linha bem clara. Com o espiritismo de Kardec, a diferença é a forma. A forma. Sim. O espiritismo, na sua essência, busca libertar o indivíduo de qualquer ritual, de qualquer forma externa. A comunicação com os espíritos é direta, mental, sem paramentos. Já a Umbanda, na visão de Ramatiz, é uma religião que opera através da magia. Ela precisa da forma. Ela mobiliza as forças da natureza, os orixás, e os elementos concretos para isso. As ervas, a fumaça. As ervas, a fumaça do cachimbo, os cânticos, os tambores. A magia aqui não é um desvio, é a ferramenta de trabalho. Certo, então a magia é o que diferencia a Umbanda do espiritismo nesse modelo. Mas e em relação às outras práticas? O texto é bem duro ao se separar delas. Exatamente. Se de um lado a magia é a ferramenta,
Do outro, ele estabelece um código de ética, assim, rigorosíssimo para o uso dessa ferramenta. E é aí que a coisa pega. E é aí que ele se afasta do que chama de práticas distorcidas. Ele é enfático ao dizer que rituais com sacrifício de animais, cobrança por trabalhos espirituais, uso de sangue... Ele diz nada disso é Umbanda. Nada disso é Umbanda. Para ele, a certidão de nascimento da Umbanda, o momento da sua fundação pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, já veio com 2 cláusulas pétreas inegociáveis. Que seriam? Gratuidade total nos atendimentos e ausência completa de sacrifício de animais. Ponto. Qualquer coisa fora disso, na visão dele, não é um ramo diferente da Umbanda. É simplesmente outra coisa, com outra origem e principalmente com outra finalidade espiritual. Entendi. A Umbanda que ele defende é essa síntese de influências indígena, africana e branca, mas tudo isso filtrado por uma lente moral muito específica, a caridade no modelo de Jesus. Isso é muito forte. Basicamente, ele define a identidade da religião por aquilo que ela não faz. Exato. Agora, se essa é a versão pura, o livro precisa explicar como as distorções surgiram. E ele mergulha na história do Brasil para isso, falando muito de sincretismo. Como esse processo é descrito? O sincretismo é apresentado como uma estratégia de sobrevivência brilhante, mas com um efeito colateral trágico. Como assim? Os negros escravizados, proibidos de cultuar seus orixás, associaram cada um a um santo católico. Iansã virou Santa Bárbara, Ogum virou São Jorge. O que permitiu que a religião sobrevivesse. Exatamente. Sobreviveu sob a fachada do catolicismo. O problema, segundo Ramatiz, é que essa fusão não foi neutra. Ela importou a dualidade judaico-cristã do bem contra o mal. Ah, claro. Os orixás foram santificados, mas Exu, que é uma entidade que representa o movimento, a comunicação, o princípio vital... Foi associado à figura do diabo. Exato, foi associado ao diabo. O que o livro chama de uma das mais graves distorções, certo? Transformaram um princípio cósmico num vilão. Perfeito. Demonizaram um mensageiro. E essa demonização abriu a porta para que práticas de baixa vibração fossem atribuídas a ele, justificando rituais que a Umbanda original, segundo o autor, jamais aceitaria. E isso se conecta com outra distorção, a socioeconômica. Sim, que é a questão da cobrança. O texto tem uma frase marcante. O verdadeiro umbandista vive para a Umbanda e não da Umbanda. Isso também tem uma origem histórica. Sim, e é uma ironia muito triste. A obra narra que com a Lei Áurea, os negros foram libertos. Mas jogados à própria sorte. Isso, sem terra, sem emprego, sem apoio nenhum. E o conhecimento que eles tinham, a sua magia de cura, se tornou a única coisa que podiam vender para sobreviver. Faz sentido? Os mesmos senhores brancos que iam à missa no domingo procuravam os ex-escravos durante a semana para resolver seus problemas. E aí? E aí o que era um ato de caridade gratuito se tornou um serviço pago. Segundo Ramatiz, foi o início do mercantilismo religioso, que trocou a lógica da doação pela lógica da transação. E quando o dinheiro entra, a porta se abre para a barganha com o sagrado. Exatamente. O que ele considera um desvio profundo. É uma análise muito forte das raízes sociais do problema. E isso nos leva ao ponto mais denso e, sem dúvida, o mais controverso do livro. Sim. A questão do sacrifício de animais e da magia com sangue. O texto descreve isso de forma bem explícita. Qual a explicação espiritual por trás disso e por que Ramatiz se opõe de forma tão visceral? A explicação que o livro dá é puramente energética. É quase uma física espiritual. Como assim, física? Ele argumenta que o sangue, quando derramado, libera uma energia vital muito densa, uma vitalidade etérica. E essa energia serve de alimento para espíritos de baixíssima vibração, que ele descreve como chumbados na crosta terrestre. Então o ritual não é uma oferenda a um orixá de luz. De jeito nenhum. É um banquete para entidades sombrias. Isso cria um pacto, uma relação de dependência. Então não é uma troca com o divino. É mais como pagar um pedágio para entidades perigosas em troca de favores mundanos? É exatamente essa lógica. O médium que faz um assentamento de sangue, como descrito no livro, ele fica preso. Preso como?
Ele precisa renovar a oferenda de sangue periodicamente, porque se não fizer, aquelas mesmas entidades que o ajudavam se voltam contra ele. Vira um ciclo vicioso. Totalmente. Um ciclo vicioso de aprisionamento. O que começa como uma busca por poder ou proteção acaba em servidão espiritual. E o texto descreve um ritual específico, o de dar de comer à cabeça, que é particularmente chocante. Sim. A descrição é pesada. Envolve cortar a cabeça de uma ave e derramar o sangue quente diretamente sobre a cabeça, as mãos e os pés do iniciado. Nossa. Para Ramatiz, isso é a antítese do que a Umbanda deveria ser. É um ato de violência que contamina o sagrado. A frase que ele usa para resumir sua posição é demolidora. Qual é? É inconcebível idealizar em Jesus oficiando entre os apóstolos com faca afiada à mão. Uau! Para ele, a energia do Cristo é a energia da vida, da celebração da vida. O sacrifício de uma vida para obter um benefício é, por definição, o oposto desse caminho. A imagem é realmente muito forte. A oposição aqui não parece nem teológica, é quase... visceral, uma questão de moral básica. Totalmente. E para explicar o perigo disso tudo num nível mais técnico, o livro introduz um conceito que parece saído de ficção científica, a tela etérica. Isso. Pelo que eu entendi, é uma espécie de escudo protetor que todos nós teríamos, certo? Certo. A tela etérica é descrita como uma cerca eletromagnética, um filtro natural que nos protege das vibrações e percepções do baixo astral. Uma membrana. É como se fosse uma membrana que separa a nossa realidade cotidiana das dimensões mais densas. Segundo a obra, a mediunidade muito ostensiva, descontrolada, muitas vezes já é um sinal de que essa tela tem rasgos ou furos. E isso viria de outras vidas. Geralmente causados por ações de vidas passadas, em especial pelo mau uso da magia. É quase como um sistema imunológico espiritual, então, uma barreira natural. Perfeito. E esses rituais com sangue seriam como deliberadamente abrir um corte nessa proteção e deixar a infecção entrar. A analogia é perfeita. É exatamente isso. O livro descreve o efeito desses rituais como uma detonação etérea. Detonação etérea? Sim, o ato de usar o sangue e a energia da morte violenta basicamente explode essa proteção, abrindo um canal direto e desprotegido com organizações espirituais trevosas. O indivíduo fica completamente vulnerável. Terrível. E o mais interessante é o contraponto. A verdadeira mediunidade de Umbanda, aquela praticada com caridade nos moldes do Cabocla das Sete Encruzilhadas, teria o efeito oposto. O efeito oposto, a incorporação de entidades de luz, como um caboclo ou um preto velho, ajudaria a costurar e a refazer essa tela protetora aos poucos, ao longo de uma vida de trabalho dedicado ao bem. Depois de toda essa discussão sobre o lado sombrio, sobre pactos e rituais perigosos, é quase um alívio ver que o texto também olha para o lado oposto. Sim. Para a inclusão, para o universalismo. Ele fala bastante sobre o preconceito que existe no próprio meio. É uma parte fundamental da obra. Ramatiz defende que a Umbanda, em sua essência, é radicalmente inclusiva. As roupagens dos espíritos. O jeito que eles se apresentam. Isso. Como caboclo, preto velho, criança, baiano, cigano, são apenas veículos para a mensagem. A religião em si acolhe todos os povos do mundo. E ele critica o preconceito dentro dos terreiros? Critica duramente. O que ele chama de preconceito racista contra os espíritos. Como assim? Por exemplo, um médium que desconfia de um espírito que se apresenta como cigano por associá-lo à venalidade, ou que vê um baiano como safado. Entendi. Ramatiz diz que isso é simplesmente projetar nossos preconceitos terrenos no plano espiritual. O que define um espírito de luz não é a sua raça ou sua origem. Mas a moral dele. É a sua moral, a sua adesão ao Evangelho de Jesus. O critério é o amor, a caridade, e não a aparência. E essa tentativa de olhar para o núcleo da mensagem em vez de para a casca da aparência também se reflete na forma como o livro tenta construir uma ponte com a ciência. Sim, essa é uma das partes mais interessantes. Como ele tenta conciliar mundos que parecem tão opostos como magia e física. O texto tenta racionalizar a magia.
Ele argumenta que os rituais não são apenas simbólicos, eles têm efeitos físicos observáveis. Me dá um exemplo? Por exemplo, o fumo usado pelos caboclos e pretos velhos não é só um vício. A fumaça libera princípios ativos de ervas que têm a propriedade de limpar o ambiente de energias negativas, de miasmas astrais. Ah, interessante. A pólvora, que eles chamam de fundanga, quando explode, causa um deslocamento molecular do ar que desintegra acúmulos de energia densa. Então, a ideia é que não é só fé. É uma espécie de tecnologia espiritual, com regras e efeitos que talvez um dia a ciência consiga medir. Exatamente. Ele fala dos cânticos e dos atabaques como formas de mantra, vibrações sonoras que ajustam a frequência do ambiente e dos nossos corpos sutis. Certo. A proposta é que a ciência não vem para destruir a magia, mas para explicá-la. O conhecimento novo não anula o antigo. Ele o ilumina, mostrando que por trás da sabedoria ancestral dos pretos velhos e caboclos existe uma lógica, uma física transcendental que a gente ainda não compreende totalmente. Ok, então, o que podemos extrair de tudo isso? O texto nos levou por uma jornada que é quase uma proposta de reforma para a Umbanda. Uma reforma, sim. De um lado, uma visão idealizada, crística, focada na evolução interna. Do outro, uma crítica dura a práticas de barganha, poder e rituais que, na visão do autor, geram sofrimento e aprisionamento. Exato. A mensagem central é um chamado ao discernimento. A distinção crucial que o livro inteiro se esforça para fazer é entre uma espiritualidade que liberta o ser e outra que o aprisiona em pactos e dependências. Para Ramatiz, a missão da Umbanda é ser uma escola da alma, um instrumento para despertar o Cristo interno que existe em cada um de nós. E esse caminho é interno. É interno, através da caridade, do amor, da reforma íntima e não através de sacrifícios externos ou rituais pagos. O que nos deixa com uma reflexão final, talvez. Se o livro argumenta de forma tão convincente que as formas externas, Sim, os rituais, as cores, a raça de um espírito, o nome da religião, podem ser tão facilmente imitadas, distorcidas ou usadas para o mal, como uma pessoa pode verdadeiramente distinguir o sagrado do profano na sua própria jornada espiritual, seja ela qual for. Olá, pessoal, bem-vindos. Olá, todo mundo! Hoje a gente vai, mergulhar de cabeça num pedaço bem específico e, francamente, bem alucinante do livro A Missão da Umbanda. Um pedaço ditado pelo espírito Ramatiz, né? Exatamente. Vamos focar ali entre as páginas 121 e 150, é onde a conversa sai do terreiro e, vai parar no cosmos. Isso. E a nossa missão aqui hoje é tentar desembolar, sabe? Desvendar algumas das ideias mais esotéricas que Ramatiz apresenta. Que não são poucas. Não mesmo. A gente vai um pouco além das práticas do dia a dia, do passe, da consulta, para tentar entender o que seria a arquitetura universal por trás da Umbanda. Origens cósmicas, magia, ciência... Isso. É um mapa bem complexo que ele apresenta. Ok, então vamos lá, vamos começar a desvendar isso. A primeira grande questão, eu acho que o livro joga na mesa, é uma tensão clássica. Qual seria? A Umbanda é, na sua essência, magia. Ponto riscado, defumação, vela, tudo isso. Só que a espiritualidade moderna, principalmente com Kardec, fez um esforço enorme para se alinhar com a ciência, com a razão. Como Ramatiz concilia esses dois mundos? Ele simplesmente diz, aceitem que é magia, ou ele tenta construir uma ponte? Então, aí que está o pulo do gato. Para Ramatiz não existe o que conciliar. Como assim? Porque para ele nunca houve separação. Ele não nega a magia, ele a redefine, sabe? Ele chama de tecnologia espiritual. Tecnologia espiritual, gosto do termo. A proposta dele é que por trás de cada ritual, de cada elemento que a gente chama de mágico, existe uma lei da física transcendental em ação. Ele olha para um ritual e diz basicamente, isso não é superstição, isso é a aplicação de uma ciência. Uma ciência cujos princípios a gente ainda não mede em laboratório. Exatamente. Gosto da ideia, mas ao mesmo tempo, isso não é um pouco redutor? Para muitos, a fumaça de um charuto, a defumação, o poder vem da fé, do mistério. Sim, do sagrado.
Ao dar uma explicação tão técnica, quase um manual de instruções cósmico, ele não corre o risco de tirar um pouco desse encanto? Essa é uma ótima provocação. E eu acho que ele diria que o encanto só muda de lugar. Muda para onde? Em vez de estar no inexplicável, o encanto passa a estar na complexidade elegante do universo. A analogia que o livro sugere é como cozinhar. Ok. Você pode fazer um bolo e achar mágico que farinha e ovo virem algo delicioso. Ou você pode entender a química da fermentação, a reação de Maillard que doura a massa, e se encantar ainda mais com a precisão do processo. Entendi. Você entende a ciência por trás e a magia continua lá, só que de outra forma? Isso. Ramatiz faz exatamente isso com os elementos da Umbanda. Ok. Me dá um exemplo prático dessa química espiritual. A defumação, por exemplo. Certo. Na visão dele, a queima das ervas não produz só fumaça. Ela libera a energia vital da planta, o que ele chama de prana. Prana. Energia vital. Junto com princípios ativos etéricos. Essa combinação age nos nossos corpos mais sutis, o astral e o etérico, e funciona como um solvente. Um solvente energético. Exato. Ele desagrega miasmas, larvas astrais, fluidos negativos que ficam grudados na nossa aura ou no ambiente. Não é só a fumaça cheirosa, é asepsia espiritual. Nossa, é quase uma farmacocinética espiritual. E a pólvora? Aquela que a gente vê em alguns trabalhos de Exu e que, vamos ser sinceros, ela assusta muita gente. A lógica é a da vibração. Vibração. A combustão súbita da pólvora gera uma onda de choque fortíssima no plano etérico. Uma vibração tão intensa e rápida que ela literalmente desintegra formas pensamentos negativas, bolsões de energia densa. É como usar um ultrassom para quebrar uma pedra no rim? Perfeito, só que no plano astral. Já as ponteiras de aço, os tridentes, eles funcionam como para-raios, atraem e descarregam as energias negativas para a Terra. Cada elemento tem uma função precisa. Isso realmente muda a perspectiva. E se essa tecnologia é tão sofisticada, com uma física própria, a pergunta óbvia é: de onde ela veio? Isso. Claramente, não é algo que simplesmente brotou do folclore afro-brasileiro. O livro aponta para uma origem bem mais antiga e distante. Exatamente. E aí a gente entra no conceito de Aumbadan, A Umbanda. que seria esse conhecimento primordial, a lei única divina. Segundo Ramatiz, esse conhecimento não é da Terra. Não é, mas como Sírius e Vênus. O propósito inicial era um projeto de engenharia cósmica. Engenharia cósmica? Isso. Ajustar a estrutura energética do nosso planeta para que ele pudesse suportar encarnações em massa de espíritos. Que loucura! Ajustar a estrutura do planeta, só como um projeto gigantesco. E onde foi que esse projeto atingiu seu auge? Antes de, pelo que eu entendi, dar tudo muito errado. Aí entra a história da Atlântida. Claro. É o ponto de virada. A Atlântida teria sido a civilização que dominou a Umbanda já em seu esplendor. Era uma sociedade que integrava ciência e espiritualidade de uma forma que a gente nem sonha. Mas o problema foi o clássico. O poder corrompe. Espíritos com desenvolvimento moral, digamos, inferior, começaram a encarnar em massa lá. E começaram a usar essa magia, essa tecnologia, para fins egoístas. Controle, dominação. Exatamente. É a história da queda, mas em escala planetária. E esse desvio moral coletivo teve uma consequência geofísica, né? Devastadora. Gerou um desequilíbrio energético tão profundo que, segundo Ramatiz, reverberou na própria crosta do planeta. Culminou nos cataclismas que afundaram o continente. Mas o conhecimento não foi totalmente perdido. Ele se fragmentou. Isso é talvez a consequência mais complexa. Os sobreviventes, os iniciados que escaparam, se espalharam pelo mundo. Um foi para o Egito, outro para a Índia, outro para as Américas. E cada um levou um pedaço do quebra-cabeça. Exato. Ramatiz sugere que as tradições esotéricas do Egito Antigo, os Vedas na Índia, a sabedoria dos druidas, tudo isso são ecos, fragmentos daquele conhecimento original. E a Umbanda, nessa visão, seria um movimento para tentar juntar esses cacos todos? Um movimento de síntese. Ok, então o poder foi mal utilizado, o continente afundou
imagino que o cosmos precisou tomar uma providência para que a humanidade não se destruísse com essa ferramenta. Com certeza. É aí que entra essa tal de tela etérica ou tela búdica que o livro descreve. Precisamente. A criação da tela etérica é descrita como uma intervenção de emergência desses engenheiros do cosmos. Uma intervenção. A melhor analogia que a gente pode usar hoje é a de um firewall. Um firewall, perfeito. Imagina que a rede de computadores da humanidade, a consciência coletiva, sofreu um ataque de vírus devastador, que foi o mau uso da magia na Atlântida. E foi preciso instalar um firewall para proteger o sistema e evitar um colapso total. Exatamente. Então, antes desse firewall, a vida na Terra era como um computador sem antivírus conectado direto na internet mais caótica que existe. Qualquer vírus ou hacker do astral inferior podia entrar sem filtro. Essa é a ideia. A comunicação entre o físico e o astral era aberta, direta, era um caos. A tela etérica colocou ordem, filtrou essa comunicação, criou protocolos de segurança, por assim dizer. Para proteger a humanidade encarnada, que era muito jovem e vulnerável. Isso mesmo. Isso nos leva a uma questão crucial, então. Se essa barreira foi criada, como os médiuns se comunicam? O que é a mediunidade nesse contexto? E aqui está uma das ideias mais provocadoras do livro. Qual? Ramatiz diz que a mediunidade, especialmente a de efeitos mais ostensivos, não é um dom. Não é um presente. Não. É a consequência de uma ruptura nessa tela. Uma falha no firewall pessoal do espírito. Uma falha. Frequentemente, essa ruptura estaria ligada a um karma. Indivíduos que, em vidas passadas, principalmente na Atlântida, abusaram do poder mágico, teriam forçado e rasgado a própria tela etérica. Espera um pouco, isso muda tudo. Muda. Então, em vez de ver o médium como alguém especial que recebeu um presente, Ramatiz está dizendo que é mais como alguém que tem que consertar uma ferida espiritual antiga? Exatamente. Isso carrega uma responsabilidade imensa. E tira todo o glamour da mediunidade, transformando-a num processo de cura. A mediunidade se torna o caminho para a responsabilidade, para a reparação. O trabalho na caridade seria a forma de costurar esse rasgo, de reequilibrar o que um dia foi desequilibrado pelo egoísmo. É uma visão bem sóbria. E profunda, muito. Essa arquitetura invisível é fascinante. E o livro não para aí. Ele apresenta um mapa cósmico ainda maior para explicar a própria criação. O triângulo primordial e os 7 orixás maiores. Como a gente pode começar a entender esse modelo? O modelo busca explicar como o todo, o Deus e manifesto, se tornam o universo que a gente conhece. A ideia central é que a energia divina pura não atua direto na matéria. Ela precisa de intermediários. Ela se manifesta através de 7 grandes canais, 7 frequências vibratórias primordiais, que são 7 orixás maiores ou cósmicos. A analogia do prisma que divide a luz branca em 7 cores é perfeita aqui. Ok. Então vamos tentar materializar isso para não ficar tão abstrato. Pegando o primeiro da lista no diagrama do livro, Oxalá. Oxalá estaria no topo. Ramatiz o conecta ao primeiro raio, a vibração mais sutil, mais elevada. Corresponde à dimensão que ele chama de átmica, a nossa centelha divina mais pura. E no nosso corpo? Onde isso se conecta? No nosso corpo energético, essa frequência ancora no chakra coronário, no topo da cabeça. É a conexão direta com o Uno, o aspecto da fé. Entendi. E o próximo, Iemanjá, seria um degrau abaixo em termos de vibração? Uma cor diferente do prisma? Exato. Iemanjá é o segundo raio, a dimensão búdica ligada à sabedoria, à intuição, ao amor universal. E essa energia se conecta ao nosso chakra frontal, o famoso terceiro olho. E a energia vai se condensando vibratoriamente a partir daí? Isso. Iorim na criatividade, Xangu na justiça, Ogum na ordem, Oxóssi no conhecimento, até chegar a Iorimã, o 7º raio. Que rege a matéria. O plano físico, e se ancora no chakra básico, nos aterrando na existência terrena. Isso me lembra um pouco o conceito de arquétipos na psicologia junguiana. Não que seja a mesma coisa, mas a ideia de forças primordiais que estruturam o universo e a nossa psique. É uma ótima conexão, e ele frisa que é um modelo didático, né?
Claro. Oxalá, Iemanjá, Xangô, não são deuses separados competindo entre si. São facetas do mesmo diamante divino, qualidades do Criador. Ok, a gente viajou da Atlântida aos 7 raios cósmicos. É uma visão grandiosa. Mas assim, como um bandista que acende uma vela no seu congá, ou qualquer pessoa buscando um sentido na vida, se conecta com isso tudo no dia a dia? Certo. O que tudo isso significa na prática? Se a gente conectar todos os pontos, sabe? A mensagem que emerge com mais força é a do universalismo. Universalismo. A missão da Umbanda, segundo essa visão, é ser um ponto de encontro, de convergência para todas as verdades que foram fragmentadas com a queda da Atlântida. É um chamado para olhar para além da forma. Além do ritual, do dogma, isso. A frase do caboclo das 7 encruzilhadas, citada no livro, resume tudo. Todas as entidades serão ouvidas. É uma essência de inclusão radical. Isso também parece uma crítica direta a uma certa elitização da espiritualidade, não é? O livro fala dos cursos pagos para magos com uma certa ironia. Exatamente. Ramatiz adverte contra a tentação de transformar o sagrado num clube exclusivo, com códigos complexos e iniciações que custam caro. A verdadeira iniciação é interna. É moral, conquistada com simplicidade, caridade, amor ao próximo. Ele usa uma metáfora brilhante. Diz que o objetivo é aprender a voar e não passar a vida inteira analisando academicamente as penas da asa. Uau! O conhecimento é uma ferramenta, mas sem a sabedoria do coração, ele vira um peso morto. Exato. É um chamado poderoso para a gente ver a essência que une tudo. A velha imagem de que diferentes caminhos levam ao mesmo cume da montanha. Pois é. A forma como se sobe pode variar, se é uma trilha budista, cristã, umbandista, mas o topo da montanha é o mesmo para todos. E essa visão redefine conceitos que em outras doutrinas são mais rígidos, né? Com certeza. Por exemplo, a ideia de que o espírito não tem um gênero eterno, mas experimenta as polaridades masculina e feminina para se equilibrar. Ou a distinção de que não somos coeternos com Deus, como se sempre tivéssemos existido. Mas somos eternos a partir do momento da nossa criação. São ajustes de perspectiva que desarmam dogmas. Que viagem! Fomos da ciência por trás da magia, passamos pela épica história da Atlântida, entendemos a tela etérica como um firewall cósmico. E chegamos na arquitetura divina dos 7 raios. É uma visão que transforma a Umbanda de um culto afro-brasileiro em uma filosofia cósmica. Uma cosmogonia completa, que a posiciona como um caminho universalista de síntese, sem dúvida. Para a gente fechar, quero deixar um pensamento para nossa reflexão. Manda. Ramatiz nos apresentou a mediunidade não como um talento aleatório, mas como a consequência de uma ruptura na teletérica. Um rasgo. Um rasgo na nossa anatomia espiritual, muitas vezes causado pelo mau uso do poder em vidas passadas. Se isso for verdade, é uma ideia bem forte. Pois é. A prática mediúnica deixa de ser apenas um serviço ao outro para se tornar também, e talvez principalmente, um ato profundo de autocura. Um jeito de, com a agulha e a linha da caridade, costurar o próprio espírito. Isso. Isso nos leva a uma pergunta que vale para médiums ou não. O que significaria, na prática, cuidar da saúde da nossa própria tela etérica? Boa. Quais ações, pensamentos e emoções no nosso dia a dia poderiam estar fortalecendo essa proteção invisível e quais poderiam, ao contrário, estar criando pequenas fissuras, nos deixando mais vulneráveis? Fica a reflexão. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o material que a gente tem na mesa é um recorte assim bem específico e poderoso da obra mediúnica A Missão da Umbanda de Ramatiz. Vamos focar num trecho bem denso, que vai das páginas 151 a 188. O livro, sabe, como um todo, ele tenta desenhar o perfil de uma Umbanda mais universalista, baseada na caridade, e cria um contraste muito nítido com outras práticas, né? Nossa tarefa aqui é entender a linha de raciocínio que o autor constrói nesse trecho. É quase um campo de batalha de ideias.
Vamos mergulhar nessa tensão que ele descreve entre o que seria a verdadeira Umbanda e aquilo que, na visão dele, se popularizou de forma, digamos, distorcida. Exatamente. O que essa seção do livro faz é, basicamente, traçar uma linha no chão. De forma bem deliberada, sabe? De um lado, ele coloca uma Umbanda que se alinha com princípios que ele chama de crísticos, universais. Do outro, ficam as práticas mágicas populares, que a obra classifica como desvios bem severos. O interessante é ver como essa argumentação é construída. Ela não é só espiritual. O autor usa argumentos históricos, sociológicos e até tenta flertar com a ciência para validar o ponto de vista dele. É uma defesa de tese bem robusta. E já que é uma defesa de tese, vamos começar pelo ponto mais explosivo, que o livro aborda sem rodeios: os despachos e principalmente os sacrifícios de animais. O texto não mede palavras, né? Ele afirma categoricamente que esses rituais são corpo estranho que não pertencem à essência da Umbanda. Sim, ele já chega com o pé na porta nesse assunto. E para não parecer só uma opinião, ele busca uma raiz histórica para essa suposta distorção. A narrativa que ele constrói é a seguinte: com a abolição da escravatura, a população negra é jogada na sociedade sem amparo nenhum, sem terra, sem trabalho, sem nada. Nesse vácuo de exclusão social, muitos que antes praticavam a cura, a magia de forma gratuita por caridade, teriam sido forçados pela miséria a começar a cobrar por esses serviços. É o que a obra chama, com uma linguagem bem forte, de vil mercantilismo religioso, que teria corrompido a prática original. Nossa, é uma análise sociológica bem forte. Mas e as consequências espirituais disso? O livro não fica só na crítica social, ele vai fundo na parte, digamos, metafísica da coisa. Ele fala de um conceito que muita gente já ouviu: zelar pelo santo assentado. Como a obra descreve esse processo? Que a terminologia que o livro usa é fundamental para a gente entender o peso da crítica. Ele não trata como um simples ritual. Ele descreve o assentamento, quando envolve sacrifício, como um pacto de sangue. Esse pacto criaria uma relação de dependência total entre o médium e entidades que o livro classifica como de baixo padrão vibratório. Espera um pouco. O livro vai além e usa uma expressão ainda mais chocante: acasalamento fluídico. Essa palavra, acasalamento, é muito forte. Ela sugere uma fusão, uma perda de individualidade do médium. Exatamente. Essa é a força da imagem que o autor quer criar. Não é uma parceria, não é um contrato de trabalho espiritual. É uma fusão que ele descreve como parasitária. Segundo o texto, a energia vital liberada no sacrifício animal cria um elo tão denso que a fronteira entre o médium e a entidade se torna perigosamente turva. Essa relação passa a exigir alimento constante, novas oferendas, novos sacrifícios para se manter em equilíbrio. E isso aprisiona não só a pessoa aqui na Terra, mas também os próprios espíritos envolvidos que ficam viciados nessa energia. Uma prisão de mão dupla, então. É uma visão bem sombria. E o que acontece, segundo o livro, se esse ciclo de oferendas é quebrado, se a pessoa decide parar? Aí vem um dos trechos mais dramáticos. O livro usa o termo motim astral. É literalmente uma rebelião. As entidades, privadas da energia de que se tornaram dependentes, se voltariam contra o seu antigo serviçal. O texto descreve cenas de vampirismo astral, onde essas entidades passam a sugar diretamente a energia vital do médium, causando doenças, desequilíbrios, todo tipo de problema. A obra pinta um quadro de quebra de contrato que resulta numa retaliação violenta e desesperada. Essa descrição é brutal e deixa muito claro que o livro considera magia negativa. O que me leva a pensar, se essa é a magia que eles condenam com tanta veemência, como eles defendem a magia que consideram positiva? Como eles separam o que é um ritual legítimo de, sei lá, na visão de um cético, pura superstição? Essa é a questão central, e é aí que a argumentação do livro fica realmente engenhosa, sabe? Para não ser acusado de simplesmente trocar uma superstição por outra,
Ele tenta construir uma ponte entre a magia da Umbanda e a ciência. Tem uma seção inteira chamada Magia e Dialética Científica, que é uma tentativa de legitimar os rituais umbandistas usando o verniz da linguagem científica da época. Interessante. E como isso funciona na prática? Que exemplos o livro dá para essa ciência da magia? Ele pega rituais muito conhecidos e dá a eles uma explicação quase físico-química. O mais claro é o da defumação e do uso do fumo, como no cachimbo de um preto velho. Para a obra, não é só um ato simbólico de purificação. A queima de certas ervas liberaria o que ele chama de princípios ativos farmacocinéticos. Então a fumaça do cachimbo nessa visão não é só um símbolo. É uma ferramenta de asepsia espiritual, quase como um spray antisséptico pro astral. É exatamente essa a ideia. A obra tenta tirar o ritual do campo do mágico inexplicável e trazê-lo para o campo do tecnológico, ainda que seja uma tecnologia sutil, não reconhecida pela nossa ciência. A fumaça atuaria quimicamente no ambiente astral, desagregando larvas e miasmas energéticos. Ok, essa lógica se aplica a outros costumes. Por exemplo, o hábito de ficar descalço no terreiro. A mesma lógica. O livro busca uma fundamentação na física. O contato direto dos pés com o solo permitiria o escoamento de correntes elétricas de energias enfermiças acumuladas. A Terra, com sua massa gigantesca, funcionaria como um potencial zero, um fio terra cósmico que descarrega o excesso de energia negativa. A ideia do fio terra é ótima, muito visual. Mas o livro chega a detalhar que tipo de energia é essa? É algo mensurável pela física convencional ou é mais uma analogia? É aí que a linha fica tênue e a interpretação é crucial. O autor usa a linguagem da física, como potencial zero e correntes elétricas, para dar um ar de legitimidade. Mas o processo que ele descreve é do campo sutil. Ele não está sugerindo que você possa medir isso com um voltímetro, entende? A ideia é que o princípio é análogo ao da física. Um sistema sobrecarregado, que é o corpo, se equilibra ao se conectar a um sistema maior e neutro, que é o planeta. É uma analogia funcional. Entendi. A lógica para a fumaça e para a terra é quase material. Mas e algo tão etéreo como o som? Como os pontos cantados? O livro também tenta aplicar essa lente científica a eles? Sim, e é fascinante. Os pontos cantados são tratados como mantras. O texto cita o famoso mantra Om como exemplo de uma vibração que consegue movimentar energias em planos sutis, inacessíveis aos nossos sentidos. A justificativa científica vem de um conceito da física que fala da interconvertibilidade entre som, cor e matéria. A obra sugere que o canto no terreiro não é só uma prece ou um chamado, é uma ferramenta vibracional que atua diretamente nos planos invisíveis, alterando padrões energéticos de forma objetiva. Essa ideia de interconexão entre som, cor, matéria, isso já soa muito maior, muito mais esotérico. E é aqui que o livro parece dar um salto quântico, saindo da física do século XX e indo para uma cosmologia completa, com esse conceito de Aumbandã. O que é isso, afinal? Umbanda é apresentada na obra não como o nome da religião, mas como a própria lei divina que rege o cosmo. É um princípio universal. A partir daí, o livro constrói uma narrativa de origem grandiosa, afirmando que esse conhecimento primordial foi trazido à Terra há milênios por espíritos exilados de sistemas como Vênus e Sírius. Isso é uma jogada brilhante no bom sentido. Tira a Umbanda de uma caixinha regional, de uma religião que nasceu no Brasil, e a coloca no mesmo patamar de filosofias milenares, como o budismo ou o hinduísmo, que também reivindicam essa base de verdade universal, né? Perfeito. Eleva o status da religião. Nessa cosmologia, essa sabedoria de Umbanda teria sido a base da civilização da Atlântida, que, segundo o livro, entrou em colapso justamente pelo uso indevido e egoísta da magia, gerando um karma coletivo. Após a queda da Atlântida, esse conhecimento uno teria se fragmentado e seus retalhos teriam se espalhado pelo mundo, dando origem a todas as grandes religiões que a gente conhece. A missão da Umbanda, portanto, seria de uma tecelã espiritual,
reunindo esses fragmentos para restaurar a compreensão da lei universal. É uma arquitetura impressionante. E dentro dessa estrutura cósmica, tem outro elemento crucial que o livro apresenta, a tal tela búdica ou tela etérica. O nome parece algo de ficção científica. Dá para explicar de forma simples o que seria essa tela? Uma barreira de segurança que nos protege de influências astrais mais densas. É o nosso sistema imunológico espiritual. E imagino que não é só com maus pensamentos que se rasga essa tela, certo? O livro deve conectar esse conceito de volta àquelas práticas que ele condena lá no início. Exatamente. O argumento faz um círculo perfeito. Segundo o texto, essa tela é enfraquecida por vícios, ódios, desequilíbrios morais. Mas o livro dá um destaque especial aos rituais de sacrifício animal. Eles descreve como um violento arrombamento dessa proteção. A energia de dor e medo liberada no ato seria tão corrosiva que ela literalmente rasgaria essa malha, deixando o indivíduo completamente exposto às influências do baixo astral. A crítica, então, deixa de ser apenas moral ou histórica e se torna uma questão de saúde espiritual. Faz todo sentido. O argumento se fecha. Ele começa no ritual terreno, sobe para o cósmico e volta para mostrar o dano na nossa anatomia sutil. Juntando tudo isso, qual é, então, a grande missão da Umbanda na visão de Ramatiz? O que a religião deveria ser, na sua forma mais pura? Se a gente destilar tudo, o livro estabelece 5 pilares que seriam o alicerce dessa verdadeira Umbanda. Primeiro, a crença num Deus único, o Ser Supremo. Segundo, a aceitação da evolução espiritual através da reencarnação e do karma. Terceiro, a lei da fraternidade universal como guia moral. E quarto, talvez o mais importante, a prática da caridade como a base de todo e qualquer serviço espiritual que deve ser sempre incondicionalmente gratuito. O que nos leva de volta à crítica inicial ao mercantilismo. E o quinto pilar, imagino, é a consequência prática de todos os outros. Precisamente. O quinto pilar é a rejeição categórica e absoluta a qualquer forma de sacrifício animal, magia negra ou despachos pagos que visem prejudicar alguém. Para a obra, essas práticas são fundamentalmente incompatíveis com os outros 4 pilares, especialmente com a caridade e a fraternidade. A missão é viver e difundir uma espiritualidade pautada nesses 5 princípios. Essa distinção tão forte entre o certo e o errado, entre uma Umbanda verdadeira e as outras, não corre o risco de criar um purismo? Uma elite espiritual que olha de cima para baixo para outras formas de fé? É uma pergunta excelente. E o próprio livro parece se antecipar essa crítica. Ele oferece uma metáfora para responder. Como eu mencionei antes, a obra descreve a Umbanda não como um juiz ou um fiscal de rituais, mas como uma tecelã paciente, que une os retalhos das diferenças, costurando as diversas crenças e práticas. A convergência, segundo o autor, não virá pela imposição de um ritual único, mas pela compreensão gradual de princípios universais, como a caridade. Então a ideia não é uma guerra santa para purificar a religião, mas um convite à reflexão, a um alinhamento de princípios. É mais educativo do que punitivo. Exato. E o livro não é ingênuo. Ele reconhece que essa evolução da consciência coletiva é um processo extremamente lento. Ele usa outra imagem muito poderosa, comparando esse avanço a um tenaz camelo que atravessa um deserto causticante. É um caminho longo, árduo, mas constante. A missão, segundo essa visão, não é julgar e excluir, mas sim esclarecer e incluir a partir de uma base de princípios éticos que seriam universais. Então, olha só o caminho que a gente fez nesta conversa. Saímos do chão de terra batida de um terreiro, discutindo a polêmica dos despachos. Demos uma passada pela física e pela farmacologia para tentar entender a ciência por trás da fumaça de um cachimbo. Viajamos até Sírios e a antiga Atlântida para buscar a origem cósmica da religião. E voltamos com um diagnóstico sobre a nossa saúde espiritual, a integridade da nossa tela etérica. Uma jornada que vai do ritual mais denso e terreno até a mais alta abstração cósmica, mas que no fim das contas sempre retorna ao ponto central, o princípio que amarra tudo,
a prática desinteressada da caridade. E é exatamente isso que nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve. A obra de Ramatiz nos apresenta um sistema cósmico imenso, complexo, com dimensões, raios, mônadas, uma arquitetura espiritual que pode levar uma vida inteira para ser estudada. Ao mesmo tempo, o texto afirma repetidamente que o pilar central, a viga mestra da Umbanda, é a simplicidade e a humildade de um preto velho ou de um caboclo praticando a caridade, de forma anônima e gratuita. Isso levanta uma questão fascinante. Onde reside a verdadeira sabedoria espiritual? No domínio de mapas cósmicos complexos ou no simples, direto e incondicional ato de amparar quem está ao nosso lado, precisando de ajuda?